Bem-vindo a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendências mercadológicas e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje vamos falar sobre um mundo que conecta criatividade e personalidade na marca. Nossa convidada especial de hoje, Juliana da Silva Cruz Coelho. Ju, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui, né? Agradeço desde já o convite. Imagina, em nome do presidente da Associação Comercial, agradeço o seu sim, tá? Em nome da equipe da associação, seja muito bem-vinda e espero que esse papo seja muito fluido e gostoso para nós dois. Obrigada. Ju, para começar, me conta quem que é Juliane da Silva Cruz Coelho, como que você iniciou no mundo dos negócios, veio empreendedora, como é que veio de família ou não? Então, primeiramente, meu nome é Juliane, tenho 34 anos, sou casada, mãe de 2 meninas, Isabelle de 7 anos e Emanuele de 5 meses. 5 meses. 5 meses. E assim, o empreendedorismo não veio de família, não veio de forma planejada, ele veio de um sonho de criança, de um sonho de infância. Então, eu falo assim, quando eu era criança, eu gostava muito de ficar costurando roupinha de boneca, típico de brincadeira de criança, né, de menina. Então, eu ficava assim, a tarde toda costurando. E eu falava pro meu pai assim, pai, compra aquelas maquininhas de costura pra eu fazer mais roupinha, mais rápido e tal. Daí meu pai falava assim, não, vai estudar que isso aí não dá futuro. E aí, eu como filha, né, tá bom, a idade de brincar de boneca passa, né? E aí, chega a hora que a gente tem que enfrentar a realidade. Então, vou estudar, segui o conselho dele, fiz curso técnico em gestão empresarial, depois já ingressei na faculdade, sou formada em recursos humanos, atuei 7 anos aí nessa área, especificamente em recrutamento e seleção, então trabalhei em diversas empresas multinacionais nessa área. E, assim, a empresa Gil Cruz, ela nasceu com a maternidade, inclusive. Jura? Assim que eu casei, né? Depois de 8 meses eu engravidei, tive minha primeira filha, eu estava no emprego que era o emprego dos meus sonhos. Então, assim, eu estava numa multinacional, numa função que eu amava, que era a parte de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção. E aí tive essa surpresa, né, da gravidez. Não foi planejado. Era desejado, né, a gente queria, mas não foi planejado para aquele momento. Então aconteceu. E com isso, né, depois que eu tive ela, eu tentei ainda me recolocar no mercado de trabalho, mas assim, eu como profissional da área sabia que era difícil, né? Eu chegava na entrevista e falava assim, eu tenho uma bebê de 2 meses. Aí a pessoa já olhava para mim, muito obrigada por ter vindo. A gente entra em contato. Então, assim, eu já sabia, né, que seria muito mais difícil, assim, de imediato eu retornar. E aí, como eu fui ficando em casa, eu acabei gostando. Não, vou curtir esse momento, ver minha filha, né? É uma experiência totalmente nova. Nunca tinha ficado em casa, eu sempre trabalhei, estudei desde os 15 anos fora. Então, assim, o meu tempo em casa era só final de semana. Então, foi tudo novo. E aí, com isso, também foi caindo numa rotina, né? Coisa que eu não estava acostumada. E aí, eu cheguei e falei pro meu marido, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu falei pra ele, eu tinha um sonho, quando eu era criança, de costurar. E na hora, ele falou assim, então vamos comprar uma máquina de costura. Aí, eu olhei assim e falei, mas sério? Ele falou assim, é. Eu falei, então tá. Compramos a máquina de costura. Não sabia ligar, não sabia. Fiquei parado olhando pra máquina. Falei, e agora? Investimos. O que eu vou fazer com isso? E aí comecei, vendo vídeo no YouTube, como é que liga a máquina, como é que passa a linha. E aí fui indo, e fui fazendo as primeiras peças, assim. O interesse era fazer peças apenas para mim, para minha casa, e no máximo para presentear tia, Os amiga, familiares, ali família. o círculo, né? Isso, o círculo. Então, nasceu assim, totalmente sem intenção nenhuma. E as coisas foram acontecendo. Que bacana, que É. bacana. Então você, dessa necessidade, né, criou a oportunidade, se viu, né, um movimento oportuno, com o apoio da família, óbvio. Sim. E personalizados, como é que passo de costura tem a ver, tá dentro, é isso mesmo? Tem. Então, assim, eu acabei de adquirir a máquina, comecei a costurar, comecei com pano de prato, batimão, essas coisinhas de dona de casa, né? E aí, pesquisando, assistindo muitos vídeos, eu peguei e falei pro meu marido assim, o que dá dinheiro é personalizado. Eu falei pra ele,
eu quero fazer algo com o nome da pessoa, para ela se sentir especial. Eu quero que ela pense assim, nossa, isso aqui foi feito exclusivamente para mim. Eu não cheguei numa lojinha, comprei qualquer coisa que qualquer um pode ter e te dei. Não, eu fiz exclusivamente para você. Então, assim, eu lembro que a gente comprou a máquina em abril, e aí em dezembro, eu ainda estava aprendendo a costurar. Eu falei para ele disso, falei assim, o que dá dinheiro é personalizado. Ele falou assim, tem certeza? Eu falei assim, tenho. Tá bom. Ele era novo na empresa, né, que ele trabalhava. E aí ia ser o primeiro final de ano, férias, 13º, né? A gente ainda nem tinha curtido muito o casamento, viajado, nada. Ele falou assim, então vamos investir. Daí ele pegou todo esse dinheiro de férias, de 13º e tal. Falamos, vamos comprar uma máquina de personalizados, que no caso eu comecei com bordado. E aí a gente pegou todo esse montante e compramos à vista uma máquina de bordado. E na época a gente comprou pela internet, mas assim, não era tão comum a gente comprar pela internet. E ele ficou super preocupado. Falou, você tem certeza que a gente vai pagar todo esse dinheiro pela internet? Mas e se não chegar? E se for golpe? Eu falei assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Ele, então tá bom, a gente comprou, ficou assim, com o coração na mão, esperando a máquina chegar, a máquina chegou. Eu não tive coragem de tirar a máquina da caixa. Mentira. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz? A gente investiu um valor que era pra gente viajar, que era pra gente curtir, e agora tá aqui. Aí um dia eu acordei assim, 4 horas da manhã, falei assim, é hoje, eu vou pegar essa máquina e vou ligar. E aí, assistindo os vídeos, liguei, fiz o primeiro teste, foi assim, a maior alegria da vida, fiz o primeiro bordado. E a partir dali comecei, toalhinha de mão, toalhinha de banho, até pano de prato, bordado, com nome, com desenho. Parti para a área de maternidade, então comecei a fazer enxoval de bebê também. Saidinha de maternidade, Saída de tudo. maternidade, paninho de boca, e foi indo. E assim, só que eu continuei estudando. Então, fui estudando. E aí, né, vendo, nossa, o que tá em alta agora? O que não tá? E aí surgiu foi apresentado um material que eu nunca tinha visto, que era o sintético. E eu falei assim, gente, esse material é muito interessante, eu preciso testar. E foi assim, amor à primeira vista. A partir do momento que a gente comprou o primeiro rolo, que eu testei, na época até no bordado, a gente bordava ele, eu falei, é isso que a gente vai fazer. E a gente começou a trabalhar com esse material novo e começamos a produzir kits para escritório. Foi assim, nosso primeiro lançamento, né? E foi fluindo. E a gente foi pesquisando e foi melhorando e buscando novidade de tecnologia. E logo entrou a pandemia. Eu falei assim, e agora, né? Pandemia, a gente acabou de começar investindo e foi a época que a gente mais cresceu. Jura? Que Foi. legal. Isso é Porque importante a de gente saber. iniciou, foi para um segmento de kits de escritório. E o que aconteceu com as pessoas? Começaram a trabalhar home office. Então, o que elas queriam? Ter um espaço na casa delas que fosse organizado, que ajudasse ela na produtividade, no planejamento. Então, o nosso kit acabou sendo, assim, muito procurado por conta disso, dessa praticidade, desse aconchego, né? E outra, De trabalhar em personalizado. casa e personalizado. E aí foi fluindo. Eu vou explorar isso um pouco mais para frente com você, tá? Uhum. Nesse meio tempo, igual você falou, teve, né, a sua primeira filha, Uhum. chegou a máquina, é isso mesmo. É. Qualquer coisa você pode me corrigir. Sim. E como é que você se adaptava a essa dupla jornada, né? E esse sonho, a vontade de empreender mesmo, correndo com o apoio do marido, É. a família ficou com muita rede de apoio. Como é que você sentia essa divisão de dupla jornada, a partir de ser mãe e a veia empreendedora? Como é que você dividia isso? A família sempre foi fundamental, né? Eu sempre tive, assim, total apoio da minha família, dos meus pais, do meu marido. Então, assim, com certeza isso foi, assim, o ponto forte de eu continuar, né? Então, assim, o ateliê, ele nasceu, a empresa nasceu praticamente na mesa da minha cozinha, né? Então, eu colocava a máquina ali, costurava ali, enquanto eu olhava ela brincando, assistindo o desenho. A gente tinha uma edícula no fundo de casa que a gente não usava. E aí a gente passou a máquina para lá e eu comecei a ficar mais lá. Então eu sempre tinha um cantinho dela. Então
tinha lápis de cor, tinha canetinha, Sempre tava junto. sempre estava junto comigo. Tem até uns vídeos dela pequenininha sentada no meu colo, costurando. Então, assim, ela já foi crescendo assim nesse ambiente com a gente. Então, assim, claro, né, que eu tirava todas as coisas que poderiam machucá-la, né, Uhum. tal, deixava ali o espacinho dela. E nos momentos também que tinha uma demanda maior, meus pais sempre me auxiliavam cuidando dela enquanto eu trabalhava. Muito importante. É. Voltando um pouquinho para Jucruz, né? Uhum. Muitas empresas acham ou não entendem, né? O valor de um brinde personalizado, o que que as pessoas poderiam entender um pouco mais de identidade, apresentar a sua marca, inclusive igual você fala, numa pasta, um kit de escritório personalizado. O que que você coloca de conscientização para as pessoas sobre isso? Então, o que as pessoas precisam se conscientizar é que o brinde, o presente personalizado, ele faz parte, ele é uma ferramenta estratégica de relacionamento e construção da marca. Então, assim, é o que vai te aproximar do teu cliente, é o que vai fazer com que ele fale de você para outras pessoas, é o que vai te manter na mente dele. Então, assim, eu recebi um presente lindo, útil, né? Porque tem que ser útil, que a pessoa tem que utilizar, ele tem que ser visto sempre, né? Então a pessoa tá sempre ali com a tua marca e sempre que alguém for falar algo relacionado àquele produto ou serviço que você fez, o teu nome já vai vir na mente da pessoa, porque tá sempre ali. E tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, às Exatamente. vezes, assim, a pessoa comprou um ótimo produto, teve um bom atendimento ou prestou um bom serviço, mas, assim, esqueceu, né? Ah, eu fechei com uma pessoa, mas não lembro o nome da empresa. Já aconteceu, né? Até comigo, às vezes, eu compro alguns produtos pela internet e depois, nossa, não lembro o site. Nossa, como que foi que eu pesquisei? Então, assim, se a gente tem algo que cria esse Sa- relacionamento, né? Uhum. Que traga isso, fica mais fácil da pessoa te ter ali sempre em mente. E quando a gente fala de personalizado, você tem um briefing. Como é que você transforma esse briefing sem perder a essência da empresa que fez o pedido para você? Então, a ideia é, assim, é a conversa, né? O relacionamento. Então, primeiro a gente precisa entender a história da empresa, o que ela quer passar, né? Com aquele brinde, que nem eu falei, é estratégico. Eu não posso simplesmente, eu me dá aí qualquer coisa, Dá um porta-copo. me dá aí uma. Que seja uma caneta, que caneta é um brinde válido. Mas, assim, qual é a estratégia, qual é o evento, o que você quer passar para esse cliente, qual é o ticket desse cliente, né? Qual é a classe desse cliente, desse produto, o que você quer ser lembrado, como que você quer ser lembrado. Então, a gente tem que fazer toda uma pesquisa, um manual da marca, né? Ver as cores, tipografia, tudo para que converse, né? Para que a pessoa, quando veja um produto, um brinde, ela automaticamente já relacione a sua marca. Então, se as cores da minha marca é vermelho, verde, azul, tudo tem que estar conversando, porque quando o cliente vê aquela cor, já lembre automaticamente de mim. Então, não pode ser algo aleatório, algo assim, eu vou comprar o mais barato. Pode ser qualquer cor. Não, tudo tem que ser pensado, Estrategicamente tem que pensado. ser estrategicamente, exatamente. Ju, aproveitando, queria fazer uma pergunta. Quais os canais de vendas que funcionam melhor para você na Uhum, Jucruz, né? E o que que faz o cliente voltar? sim. No começo, o que nos ajudou bastante foi a plataforma do Elo 7. Algumas pessoas conhecem, outras não, mas é uma plataforma específica de venda de produtos artesanais e personalizados. Então, a pessoa que entra nesse site, ela já está buscando algo personalizado. Então, ali se concentram, né, várias empresas que vendem esse produto, principalmente produto artesanal. Então, crochê, coisas assim, feitas à mão mesmo. Certo? Então, o Elo 7 no começo foi a plataforma que nos ajudou muito. Hoje a gente tem o nosso site próprio, o Instagram, né, que acaba sendo uma vitrine do nosso trabalho. Também vendemos pelo WhatsApp, né, tira dúvida. Essa conversa toda, né, é pelo WhatsApp. E divulgamos também no TikTok, no Pinterest, Em todos os canais todos os possíveis canais a gente está possíveis, presente. tudo que for
tiver ao nosso alcance, que tiver a oportunidade, a gente está divulgando. Você falou muito de relacionamento, né? Uhum. Como que o cliente, ele pode... Como você cativa, na verdade, o cliente a voltar a comprar de você? Então, eu acho que assim, o cliente ele volta a comprar com dois principais fatores. O primeiro é o atendimento, né? A gente preza muito por um atendimento humanizado, o mais rápido possível, porque assim, hoje em dia ninguém quer ficar esperando 1, 2, 3 dias para uma resposta, para um orçamento. Então a gente preza por atender o mais rápido possível, sanar todas as dúvidas do cliente. E outra coisa é a qualidade. Porque assim, não adianta eu ter um atendimento maravilhoso, o cliente fica encantado. Na hora que recebe, não é aquilo que ele imaginou, não atende às expectativas, então isso é frustrante. Então, o que a gente utiliza muito é o atendimento e a qualidade. Quando o cliente ele vê, recebe e vê, né, a qualidade do produto, do jeito que ele pediu, e a gente recebe, graças a Deus, muitos feedbacks de que as expectativas são superadas. Nossa, superou a minha expectativa. Nossa, eu não imaginava que ficaria assim tão bonito e tal. Então, a gente fica muito feliz. E isso, com certeza, é um dos fatores que faz que o cliente volte. Então, assim, mesmo que, por exemplo, em algum momento o preço não seja o melhor acessível, mas pela experiência, pela confiança, a pessoa volta. São palavras muito importantes que você É. acabou de citar. Uhum. Né? E aproveitando que você falou de superar expectativas, então quero perguntar como que você alimenta essa parte criativa e os diferenciais da Ju Cruz personalizados, porque não é fácil superar expectativas atualmente. Não. Desde quando a gente começou com presentes, a minha ideia era sempre essa. Então, eu falo assim, quando eu ia presentear uma amiga, uma tia, eu queria que ela recebesse assim e ficasse assim, nossa, era essa o sentimento que eu queria que a pessoa tivesse. Então, isso que a gente busca até hoje. O que a gente faz para alimentar a criatividade, né? A gente está sempre participando de feiras. Então, pelo menos 2 vezes por ano, a gente vai na Expo Center Norte, que tem feiras lá voltadas para esse negócio. Tem a Mega Artesanal, tem uma feira que é de decoração e presente, e tem uma outra feira que é de tecnologia, de máquinas, que é uma parte que a gente gosta muito. Então, assim, a parte de inovação é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente considera o nosso diferencial. Então, por exemplo, a gente começou personalização com bordado, mas a gente viu que nem todos logo, frases, às vezes a pessoa quer personalizar com algo que realmente tenha um sentimento maior, não ficaria tão bom com bordado. Então, o que a gente fez? A gente foi em busca de outras tecnologias para poder personalizar. E essa tecnologia a gente está sempre buscando. Então, a gente passou para o baixo relevo, para o filme de recorte, para o laser. Então, hoje o DTF UV, DTF Textil. Então, assim, é uma infinidade. Um leque bem grande. Sublimação. Então, assim, tudo que tem de tecnologia a gente pega, testa, aplica no nosso produto, vê como que fica, né, a durabilidade e busca sempre essa inovação. Então, eu considero a inovação um dos nossos diferenciais. E a busca, né, da criatividade é estar atenta a isso, né? As próprias redes sociais, as feiras, o próprio Pinterest, né, que é uma fonte infinita de inspirações, né? Inclusive, a gente tem lá também o nosso perfil. E a gente está sempre buscando e conversando também com outras pessoas e principalmente ouvindo o cliente. Porque do cliente vem muitas ideias. Então, às vezes, assim, o cliente já está com uma ideia, já está com um produto ou uma dor, né, uma necessidade. Fala assim, eu precisava de uma pasta que desse para eu fazer isso, que eu precisasse carregar uma trena, que eu precisasse carregar o papel com Eu tenho caneta. um pedido do presidente aqui, que a gente vai conversar depois para colocar um tablet. Aí eu quero ver. Eu quero colocar meu tablet, quero carregar meu notebook. Então, assim, não, mas como que você pensou? Como que faria? Se dobrasse assim, ficaria bom, se não... E o próprio cliente, ele já vem trazendo isso pra gente. Então, assim, a gente teve vários produtos que a gente desenvolveu atendendo o pedido do cliente. E que hoje são um sucesso. Porque se um cliente tem uma dor, outros também vão ter. E esse produto acaba atendendo a maioria. Principalmente da mesma área. Cara, é um papo que eu quero aproveitar com você e falar, teve alguma história marcante, algum cliente que realmente você fez um projeto fora da casinha, né, que foi emocionante, não?
Teve vários que a gente participou, que o cliente dá esse retorno, porque também o cliente, depois que ele recebe, né? Por exemplo, é uma campanha, um evento, ele vem dar esse feedback, né? Fala, nossa, foi muito legal, o pessoal gostou, tal. Mas, assim, uma coisa que eu queria destacar é que algumas pessoas pensam que a gente trabalha só com empresas de grande porte. Então, por exemplo, vocês só vendem quantidade acima de 100, de 50? E não. Hoje a gente atende também o varejo. Então, qualquer pessoa que queira presentear alguém ou que queira deixar o seu consultório, o seu escritório com um aspecto mais profissional, né? Causar uma boa impressão para o cliente dele, a gente também atende. E um caso que me chamou a atenção, que foi recente, foi de uma arquiteta, que ela, recém-formada, conquistou aí seus primeiros clientes e entregar seu primeiro projeto. E ela estava, assim, com uma preocupação enorme de como que ela entregaria esse projeto. Porque, assim, um projeto é algo que você, né, dedicou muitas horas de serviço, né? Às vezes semanas, meses de serviço, de planejamento, de criatividade e tal. E como que eu vou entregar isso para o meu cliente? Eu vou enfiar dentro de um saco? Não dá, né? Então, eu achei muito interessante porque ela disse que quando viu o nosso vídeo, a gente tem um vídeo de um kit que a gente desenvolveu para uma arquiteta, né, que também tinha essa preocupação de entregar de forma mais profissional, elegante, sofisticado o projeto para o cliente. E na hora que ela viu a pasta, ela falou assim, é isso. Era isso que eu estava precisando para ter essa entrega. Então, assim, eu fiquei super feliz porque é uma profissional recém-formada que já tem essa preocupação, que já tem esse olhar com o cliente, né? Que é aquela questão, né? Como que eu vou entregar, qual que é a estratégia, o que eu quero que o meu cliente lembre. Então, assim, uma pasta que vai ter todas as plantas, os projetos, tudo de forma organizada, que qualquer engenheiro, qualquer alteração que ele for fazer na casa, ou até mesmo quando ele for vender a casa, vai estar tudo ali impecável e com a logo da arquiteta. Então, assim, o cliente vai pegar aquilo ali, vai guardar por muito tempo, vai ter ali sempre em mãos o contato, né, da pessoa que fez aquilo e com certeza vai causar uma excelente experiência. Uma excelente experiência. Ju, mudando um pouquinho do que a gente conversou até agora sobre clientes e tudo mais, você é associada aqui da CI. Sim. E qual foi o impacto disso na sua trajetória, rede de apoio? Você falou um pouquinho da família, né? O que você fala sobre o associativismo aqui, você sendo uma associada? Eu acredito que, assim, a vida do empreendedor não é fácil. A gente erra e aprende o tempo todo. E quando a gente encontra, né, um local que dá esse suporte, né, que nem aqui, palestras, né, eventos, tem todo um suporte mesmo para o empreendedor, né? E o mais importante, o network, né? O network. Então, assim, conversando com outros empreendedores, a gente aprende muito. Às vezes, a pessoa está passando pelo mesmo problema que a gente já passou, já superou aquilo, e numa conversa dessa, a gente, nossa, é isso. É isso. Ou então, a gente está precisando de um produto, de um serviço que a gente não encontra, e através desses encontros, a gente tem a oportunidade de... Acabar gerando negócios, isso, né? de gerar negócios. Inclusive, né, na nossa primeira vez que estivemos aqui na nossa apresentação, geramos alguns contatos e networks e já surgiu uma venda daqui. Fico muito feliz em saber, parabéns sim. por isso, né? E muitas vendas. E muitas. Eu vou pedir uma licença para você fazer um merchan aqui da CI, né? Sim. E você que é empresário aqui da região de São José dos Campos, ainda não é associado, quer conhecer um pouquinho do nosso serviço, nossa parceria, vou ressaltar hoje algumas parcerias que nós temos de desconto com a Univap, Uniodonto, Unip Polo Aquários, Faculdade do Comércio, Colégio Objetivo Esplanada. Então você está procurando economia para você, para sua família, para os seus funcionários, você encontra aqui com os parceiros da Associação Comercial. Quero também agradecer o apoio das empresas como a Ju Cruz, Oscar Calçados, Rossi Instrumentos, Mercadinho Piratininga e Vale Sul. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Ju, retomando aqui, estamos caminhando para um final, é um papo super rápido, poderia escutar histórias aqui o dia inteiro, que é sobre brindes personalizados, né? Sim. Deixei a caixa aqui que você nos presenteou, 1 ano e meio atrás, está intacta, não trouxe a pasta, trouxe aqui a parte... Isso! Olha, gente, incrível, nos presenteou, né? Ju, quais são os próximos passos da Ju
crus personalizados da Juliane. Negócio, vida pessoal, o que você está planejando aí? Como eu falei, que a gente gosta muito da parte de tecnologia e inovação, né? Então, nós pretendemos aí, num curto período de tempo, né? Apresentar um nova tipo de personalização, né? Que vai ser ainda mais prático. Com esse tipo de personalização, a gente vai conseguir também reduzir o nosso tempo de produção, né? Como a gente falou, o cliente, ele não quer ficar esperando muito, né? Geralmente, ninguém se planeja assim, com 2 meses, com 1 mês, não, vou fazer um evento, eu quero Eu presentear. quero 100 unidades para amanhã, tem como? Geralmente é quase isso. Então, assim, um dos objetivos é ter esse novo tipo de tecnologia. Também vamos nos posicionar de forma mais presente nas redes sociais, né? Queremos estar entre os maiores desse segmento. E futuramente também temos o projeto de desenvolver outras pessoas, né? De capacitar e multiplicar o nosso conhecimento. Toda essa trajetória que a gente teve, né? Esses erros e acertos, a gente quer também transmitir para outras pessoas, para que elas sigam um caminho mais rápido, né? Que legal, vem Isso. coisas muito boas por aí, hein? Sim. Uhum. Ó, quero notícias sobre esse novo projeto, conta com a ACI para divulgação disso aí, tá? Sim. Uhum. Para esse apoio. E, Ju, eu vi que quando você chegou aqui, você chegou com uma sacola. Que sacola foi Sim. essa, hein? Deixa eu mostrar para você. Por favor, Ju, o que você trouxe pra gente? Mostra pra câmera, por gentileza. Gente, nós não podemos falar de brindes e presentes e não presentear. Então, nós trouxemos aqui hoje a nossa sacola G, que inclusive ela pode ser personalizada como você desejar. Temos mais de 14 cores disponíveis, tá? Você pode personalizar com o seu logo, com o nome, com iniciais, da forma que desejar. E, inclusive, nesse mês de maio, em comemoração, né, ao Dia das Mães, nós estamos com uma promoção onde todas as compras a partir de R$ 1.200 você já ganha essa sacola. Ganha! Ganha. Não Não é acredito. sorteio, não é cupom, não. Comprou, já ganha, escolhe e personaliza como desejar. Tá? Então, a sacola G, muito prática. Linda, linda. Parabéns pelo trabalho. E esse aqui, deixa eu te ajudar aqui. E trouxemos também mais um presente, né? Que é um dos nossos carro-chefe, que é o porta-vinho unitário. Esse aqui é um presente, assim, muito pedido, assim, pelos nossos clientes, né? Para quem deseja presentear com elegância e sofisticação. Então, da mesma forma, você pode escolher as cores, personalizar com o seu logo, com o nome, com iniciais. E além desse unitário, também temos o duplo e outros modelos também para quem quiser. Então, esse aqui é um dos nossos carros-chefe que a gente trouxe aqui para a CI. Ju, muito obrigado. Lindos. Vai ser uma disputa aqui dentro para quem vai receber esse brinde. Eu vou falar com o presidente aqui, gosta muito dos vinhos, né? Uhum. E estamos caminhando por final. Ju, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem empreender, sonham em ter o seu próprio negócio, seja para as mulheres, para homens, as mulheres principalmente nessa dupla jornada que você vem enfrentando, né? Já enfrentou também. Por favor. O que eu poderia dizer para vocês, né? Comece com o que você tem. Porque, principalmente nós, mulheres, a gente tem uma cobrança muito grande, né? A gente quer tudo perfeito, a gente quer tudo lindo. E o começo não é assim. A gente começa com o que a gente tem, a gente faz o nosso melhor com o recurso que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, e a gente vai melhorando. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar: comece, estude constantemente, se aperfeiçoe e não desista. Hoje eu sou grata por não ter desistido, porque no começo a gente pensa em desistir todo dia. Ai, não quero mais, não tô vendendo, ou acontece qualquer coisa errada, a gente já fica desanimado, mas assim, o segredo está em persistir, em não desistir. Ótimas palavras. Quer mandar um beijo para alguém, agradecer a família, falou dessa família linda, a rede de apoio, por favor. Quero agradecer a todos, né? Em especial o meu marido, os meus pais, a nossa equipe, né? Que sem a nossa equipe também a gente não consegue fazer todo esse trabalho. E agradecer, né? Todos pelo empenho, pela dedicação e o apoio.
Parabéns mais uma vez. A gente está fazendo os mês das mães, né? Parabéns pelas suas duas meninas. Obrigada. Isa e Manu. Isso. Isa e Manu. Por favor, deixa o seu contato, o @, da Ju Cruz pra gente, por favor, também. Sim, vocês podem nos encontrar pelas redes sociais, @Ju Cruz Personalizados. Temos o nosso site, www.jucruz.com.br. E o nosso WhatsApp é 12996397567. Ju, muito obrigado por essa mensagem, por compartilhar a sua história com a gente. Em nome da ACI, do presidente, dos diretores, toda a equipe, é um prazer ter você como associada. Muito obrigado pelo seu sim. Tá? Sim. Espero ter você aqui mais vezes, nesse bate-papo gostoso, no network que você falou. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. E você que acompanha a ACI no YouTube, nas redes sociais, tá gostando dos episódios do ACI Conecta? Compartilhe, segue a ACI SJC. A sua história pode ser compartilhada com outras pessoas, igual a da Ju Cruz, Delta, entre outras empresas que já compartilharam sua história com a gente. A sua pode ser a próxima. Um forte abraço.